Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um negócio bem interessante, que é como usar listas encadeadas para manipular os objetos, as classes do seu jogo, certo? Para esse exemplo, eu fiz aqui, preparei aqui um exercíciozinho. Basicamente, vai ser como se fosse um joguinho de nave. Eu tenho aqui essa bola vermelha, esse círculo vermelho que vai representar a nave. E o que eu quero fazer é atirar com a nave, do jeito que eu já deixei pronto aqui. Fazer com que essas balas sejam os nossos objetos e eles vão ser colocados dentro de uma lista para a gente manipular, atualizar, desenhar e tudo mais. Mas aqui já está pronto, certo? Eu vou fazer ele aqui do zero para vocês e ir mostrando. Por que usar lista encadeada? Por que não usar logo um vetor, que é o que vocês já devem estar mais acostumados, né? Bom, o negócio é o seguinte, se eu tiver um vetor, os vetores eles são melhores quando você quer tirar e colocar coisas no final, certo? Porque você simplesmente vai jogando no final, você não precisa se preocupar se você quer remover. Por exemplo, você quer remover esse segundo item aqui do seu vetor, certo? Se você tirar ele, você ou deixa ele vago, certo? Ou seja, você vai ficar desperdiçando aí um espaço. Ou se você realmente quiser eliminar esse espaço, você vai ter que pegar todos esses outros e ir deslocando uma casa para trás. E aí isso é um tanto custoso, certo? Na lista, ao contrário disso, você pode eliminar um elemento de qualquer posição da lista com relativa facilidade, certo? Se eu quiser remover esse aqui, eu simplesmente faço mexo aqui com os ponteiros, certo? Boto esse aqui para cá e pronto. Minha lista agora já tem menos esse elemento. Então, isso vai ser bem útil com as balas, porque, por exemplo, eu atiro... Deixa eu tirar isso aqui. Eu atiro essas 4 balas, certo? Da minha lista. Imagina que a segunda bala que eu atirei, ela atingiu o alvo, certo? Então eu vou ter que eliminar essa bala para não continuar desperdiçando aí memória e também não ficar gastando processamento com uma coisa que não existe mais no jogo. Então eu já libero logo a memória dessa bala e aí minha lista já continua no tamanho certinho, certo? Eu não tenho como saber qual bala vai acertar, não tem como saber que a bala serão atingidas em ordem e aí vai ser sempre movido no final, que aí eu poderia usar um array. Mas nesse caso, como você pode ver, fica bem mais simples eu usar lista encadeada, certo? Então vamos para o código. Até agora, o que eu tenho é basicamente o código padrão aí de todos os vídeos. Eu tenho os timers. A diferença aqui é que eu modifiquei o timer, que eu tinha um timer de ticks para controlar o FPS. Eu decidi tirar ele e usar só um timer de milissegundos para tudo, certo? Então eu modifiquei aqui o sistema de FPS para usar o timer de milissegundos, em vez de criar outro timer só para isso, certo? Basicamente é isso. Eu fiz aqui uma variável para nave e uma variávelzinha para detectar o pressionamento do space, certo? Porque eu vou querer que ele atire apertando tecla espaço e aí eu faço o aperto único, certo? Para não ter vazamento da tecla. Isso é basicamente coisa que eu já mostrei nos vídeos passados, então não vou me deter muito a isso. Eu só fiz o movimento da nave por enquanto. E agora vamos criar nossa classe de tiro, certo? Esse vídeo pode ser um pouquinho longo, talvez eu divida ele em dois, mas vai ser bem interessante. Então vamos criar aqui um novo arquivo para ser o nosso tiro. Então vem aqui New File e vai ser aqui o tiro.h e outro arquivo que vai ser o tiro.c, certo? No arquivo de source. Tiro.c. Ok, no tiro.c eu tenho que incluir o ponto .h, include tiro.h, e no ponto .h eu vou precisar do Allegro, certo? Então, include Allegro.h. E aí na main eu já vou incluir logo o tiro.h, que é o que eu vou usar. Include tiro.h, certo? Então, vamos fazer por partes, certo? Primeiro nós vamos criar o objeto, o tiro em si,
E depois nós fazemos a lista encadeada de tiros, certo? Fica mais simples se preocupar com uma coisa de cada vez, certo? Então, vamos criar a nossa estrutura que é o tiro, certo? Basicamente, vou fazer um struct normal, typedef, struct tiro, e aí eu vou nomear ela como tiro, certo? E o que é que vai ter dentro dessa struct, certo? Aí vai variar. Se você tiver um tiro, pode ter várias coisas, mas basicamente, geralmente vai ter um X e um Y para ser a posição. No meu caso, estou usando inteiro, você pode usar float também. Vai ter uma velocidade, que é a velocidade da bala, certo? Se seu tiro se movimenta em ângulo, então provavelmente vai ter uma variável aí, θ, para ser o ângulo do tiro. No meu caso, eu não vou desenhar nenhuma imagem externa, certo? Eu vou desenhar um círculo para representar a bala. Mas se tiver uma imagem externa, então poderia também ter um bitmap aí, certo? A imagem. Vou deixar aqui comentado. Poderia ter sons, poderia ter outras coisas, certo? Cada tiro. E vai precisar de uma variável que eu vou chamar aqui de ativo, ou ativado, sei lá, certo? Que vai controlar exatamente isso que eu estava discutindo agora, certo? Quando eu não preciso mais do tiro, certo? Que é quando o tiro atinge o inimigo, ou quando ele sai da tela também, né? Quando o tiro sai da tela, então eu não vou mais precisar dele, então eu já posso liberar a memória. Então essa variável ativo vai servir para isso, certo? Se em algum momento o tiro sair da tela, que vai ser o que eu vou fazer nesse exemplo, porque não tem inimigos, se o tiro sair da tela, então eu digo que esse tiro não está mais ativo. E aí quando eu for percorrendo a minha lista, que eu ver, opa, esse tiro aqui não está mais ativo, então está na hora de remover ele. Remove ele da lista. E aí vai funcionar assim, certo? Então eu posso atirar uma bala e eu não preciso mais me preocupar com ela, certo? Eu sei que ela vai ser liberada, a memória dela, sozinha, direitinho, certo? Então é para isso que vai servir essa variável ativa. Para esse exemplo, eu só vou usar isso, eu acho. Acho que não vai precisar de mais coisa não. Mas se você quiser adicionar mais coisas, achar mais interessante seu tiro, você pode botar aí. Enfim. Agora eu vou precisar criar algumas funçõezinhas básicas para o meu tiro, certo? Um construtor, que isso é coisa mais de C++, orientação a objeto, mas dá para fazer aí direitinho, certo? Um construtor é basicamente uma função que aloca o seu tiro aí e já inicializa algumas variáveis dele, certo? Então, tiro, ponteiro, vou chamar de create tiro, certo? Para deixar num padrão meio que eu gosto mais assim, certo? E o que esse create vai receber? Basicamente, um X e um Y, certo? A posição em que eu atirei esse tiro, certo? Porque quando eu estiver jogando, minha nave pode estar em qualquer posição. Então, quando ela atirar, eu vou dizer que basicamente o tiro que vai ser criado onde está a nave. Porque aí, a partir dessa posição, ele começa a se movimentar. Então, ele vai receber essas duas variáveis, certo? Você poderia receber uma velocidade também, se fosse variável a velocidade e tal. Enfim, para esse exemplo, eu vou deixar só isso. E, como eu vou construir, essa função vai alocar a memória, eu vou precisar de uma função para mais tarde desalocar o tiro, quando eu não precisar mais dele, certo? Então, eu vou chamar de destroy tiro. E ela recebe basicamente um tiro T, e aí eu vou desalocar essa memória. Vou precisar de uma função de update e uma função de desenho também para esse tiro. Então, void update tiro, que vai receber um tiro T, e acho que só. E se você precisar de timer, alguma coisa assim, você pode também receber o game time, sei lá, o seu timer, certo? Como parâmetro. Porque basicamente o timer foi criado aqui na main, e como eu incluo o arquivo do tiro, ele não tem acesso a essa variável global que foi criada aqui. Porque eu não posso botar aqui include main.c, certo? Eu não posso fazer isso. Porque esse aqui está incluindo esse, então não ia dar certo.
Eu posso também criar um arquivo só para colocar o timer dentro, alguma coisa desse tipo, e incluir ele aqui. Mas se você não quiser fazer isso, você pode também passar como parâmetro o timer, se você for usar para alguma coisa. No meu caso, eu não vou usar, então deixa quieto. E vou precisar de uma função de desenho também, certo? Então, draw, tiro, vai receber um tiro, tiro, T, e vai precisar também de um bitmap, que vai ser o buffer, certo? Eu preciso de um lugar para desenhar. Para esse exemplo é só isso que eu vou precisar. E agora vamos implementar aí essas funções, certo? Então, deixa eu copiar isso aqui, colocar no ponto C. E é aqui que eu vou implementar as funções. Vamos começar pelo construtor, certo? O construtor é bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo tiro, certo? Então, tiro T recebe malloc, tiro roteiro, malloc, e aqui dentro eu coloco size of tiro, certo? Procedimento padrão aí. Desculpa, eu esqueci de incluir aqui o stdlib. Include std.h, certo? Que é para usar o malloc, free e tudo mais. Então aloquei esse tiro e no final eu vou retornar esse tiro, certo? Então aí quando eu precisar criar um tiro, eu simplesmente faço tiro, recebe, create tiro, certo? Ok. E agora eu vou inicializar os atributos desse tiro, certo? Então t x recebe x, t y recebe y. A velocidade de t, eu vou começar com uma velocidade padrão, certo? De 10, arbitrária. Você poderia receber ela aqui, você pode botar uma velocidade diferente, tanto faz, você que escolhe. E, muito importante, eu tenho que dizer que t ativo começa como sendo true, certo? Então, na hora que eu crio um novo tiro, então ele começa sendo ativo, certo? Ele só vai deixar de ser ativo quando ele atingir um objeto, sair da tela ou qualquer outra coisa assim. Vamos deixar isso aqui para um pouco mais depois. Vamos fazer logo o destrutor, certo? Para destruir o tiro, basicamente eu dou free no T. Nesse caso eu não precisava ter criado essa função, mas eu gosto, porque se eu tivesse outra coisa aqui, sei lá, se eu tivesse uma matriz de inteiros e alocasse aqui, eu poderia liberar aqui dentro, certo? Então é sempre bom deixar isso aí, uma boa prática. Vamos fazer logo a desenha tiro, que ela é mais simples. Para desenhar um tiro, eu basicamente vou desenhar um círculo, fill. Se você tivesse uma imagem, você desenhava aí a sua imagem. Eu vou desenhar no buffer, vou desenhar na posição X e Y do tiro. E vou desenhar, nesse meu exemplo, eu vou desenhar com raio 5 e com a cor azul. Um azul mais claro que eu peguei aí, que é o 0, 150, 230. É um azul. Enfim, desenho na posição onde o tiro está atualmente. E onde é que eu vou variar essa posição? É justamente na função de update do tiro, certo? Então, para esse meu exemplo, a única coisa que eu preciso atualizar é basicamente a posição do tiro, certo? Então, t y menos igual a t speed, certo? Você já deve saber por que menos, certo? O eixo y é invertido. E uma coisa muito importante, eu tenho que checar se o tiro ainda está ativo ou não, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Se o ty for menor do que 0, no caso eu vou botar menor do que 10, ele sai um pouquinho da tela. Então, eu vou dizer que t ativo recebe false. Então, saiu da tela, ele não está mais ativo. E aí, na hora que eu estiver atualizando minha lista encadeada, eu já posso remover esse tiro, certo? Então, é só isso. Eu já criei aqui meu objeto de tiro. E agora vamos começar a criar a nossa lista encadeada, certo?
Poderia criar outro header file aqui para colocar isso, mas eu vou deixar aqui mesmo. Então eu vou criar uma lista encadeada de tiros agora. Tem várias formas de fazer isso, certo? A forma que eu gosto de fazer é você criar uma estrutura para o nó e uma estrutura para a lista em si, certo? Então eu vou criar aqui a estrutura do nó, typedef struct nó tiro, e aqui eu vou nomear ele como nó tiro, certo? Ou seja, certo? Então, o que um nó tem? Ele tem um tiro, certo? Que no meu caso vai ser aqui um ponteiro para tiro, que eu vou receber o retorno da função create tiro. E tem um ponteiro para o próximo nó. Então, seria, no caso, nó tiro, ponteiro, struct nó tiro, ponteiro, próximo, prox. Se você for fazer uma lista duplamente cadeada, você pode ter também o anterior, certo? Dependendo da sua aplicação, você pode ter um ponteiro aí para o final, você que sabe. Nesse caso, eu vou fazer uma lista simplesmente cadeada, então vou usar só um ponteiro para o próximo mesmo. E é só, a estrutura nó é só isso. E eu vou precisar também de uma outra estrutura, que é a minha estrutura do tiro em si. Do tiro não, desculpa. Da lista encadeada de tiro, certo? Então eu vou botar aqui lista tiro. E nomear ela como lista tiros. Ok. Então, o que uma lista de tiros tem? Ela simplesmente tem um nó tiro, que é o início da minha lista. Início. Desculpa, eu falei que para botar o ponteiro por fim, mas não é aqui não. É aqui na lista de tiros, certo? Então tem um ponteiro por início. Se você quiser, você pode ter um ponteiro por fim também, você que sabe. Nesse caso não tem necessidade disso, mas enfim, se você quiser, pode. E aí, o que vai ter de métodos, de funções para essa lista encadeada de tiros? Ela também vai ter um construtor, certo? Que vai alocar uma lista e inicializar seus atributos principais. Então, eu vou chamar aqui de lista. Ela vai retornar um ponteiro para a lista de tiros. Vou chamar de create lista tiros. E aí ela não recebe nada com parâmetro. Eu vou precisar de uma função para destruir também, da mesma forma que eu tinha para um tiro só. Então, vou chamar de void destroy lista tiros, certo? E aí eu passo uma lista de tiros L, certo? Ok. Eu vou precisar também de funções para update, funções de draw, certo? Então, void update lista tiros, recebe uma lista L, e eu acho que só isso. E uma função para desenho, void draw lista tiros, certo? Opa, deixa eu botar aqui no mesmo padrão. Draw lista tiros, vai receber também uma lista para desenhar e vai receber um bitmap buffer, que é aonde eu quero desenhar, certo? E aqui eu vou precisar da função que vai, de fato, inserir os tiros na lista, certo? Então, eu vou chamar aqui de void insere tiro. Insere tiro. E aí, ela recebe a lista em que eu vou inserir. Então, uma lista L para eu inserir. E recebe as posições X e Y em que eu quero colocar esse tiro, certo? Pode ser bem mais coisas, dependendo da sua aplicação, é claro. Eu não vou precisar de uma função para remover, porque isso eu vou colocar aqui dentro da parte de atualização, certo? Então, vamos criar aqui, de fato, essas funções. Deixa eu botar um espaço aqui para você saber. Essa parte aqui é só do tiro em si, e agora vai ser da lista de tiros, certo? Então, vamos criar logo o construtor, certo?
que é bem simples. Da mesma forma que eu tinha para um tiro só, eu vou criar aqui um ponteiro para a lista de tiros L e vou alocar uma memória para ele, certo? Então ele é lista de tiros, ponteiro, malloc, size of, lista de tiros, e vou retornar isso aí, return L. E eu preciso inicializar o único atributo da lista, que é o ponteiro para o início, certo? Então L início começa como sendo null. Afinal de contas, nós não temos nenhum elemento na lista no momento em que nós criamos ela, certo? Depois nós inserimos mais. O destroy, ele é um pouquinho mais complexo do que o destroy de um tiro só, porque basicamente eu vou ter que percorrer toda a minha lista de tiros e dando destroy em cada um, certo? Então, para fazer isso, eu vou ter que criar um auxiliar tiro ao X. Esse nó basicamente vai guardar a referência para um tiro, enquanto eu passo o início da lista para o próximo, e aí eu dou free no auxiliar, certo? Então o que eu vou fazer é o seguinte: enquanto o início da lista for diferente de null, ou seja, enquanto eu tiver elementos na lista, eu vou fazer o mesmo procedimento. Primeiro, eu faço o AUX receber o início da lista, certo? Então, o AUX aponta para o início da lista. Aí agora eu faço o início da lista apontar para o próximo elemento da lista, certo? Então, início, próximo. E agora eu vou ter isso, certo? O início estava apontando para cá. Aí agora eu fiz o AUX apontar para cá. E agora o início ele aponta para o próximo elemento para eu poder liberar o anterior que estava no AUX, certo? Então eu dou free no auxiliar. E é isso, eu vou fazendo isso até que chega um momento que o início vai receber o null, ou seja, indicando que não tem mais elementos na lista, e aí vai sair da função, certo? Free AUX. Desculpa, falta um negócio. Eu estou dando free aqui no nó, certo? Mas o nó, dentro do nó, contém um tiro, certo? Então, para destruir o tiro, eu tenho que dar destroy tiro, e passar o AUX T, certo? Passar o tiro que está dentro do nó. Então, eu destruo esse tiro que está dentro do nó, e depois eu libero o nó em si, certo? Ok. É só isso que o destrutor faz. Agora vamos criar a função que insere os elementos na minha lista, certo? Eu escolhi inserir os elementos sempre no começo da lista, porque é mais simples, certo? Eu só preciso do ponteiro para o início. E porque não vai fazer diferença, certo? Eu posso atirar em qualquer ordem aqui que não faz diferença a ordem com que eles estão na lista, porque todos serão atualizados, todos serão desenhados, certo? Então, para inserir um elemento na lista, primeiro eu vou criar um novo nó, um nó tiro ponteiro novo, e ele vai receber nó tiro malloc size of nó tiro, certo? Então aloquei um novo nó e agora o tiro que está dentro dele, certo? Recebe create tiro e aí eu coloco a posição x e y que eu passei o parâmetro aqui dentro. Então x e y. E agora que eu já inicializei o tiro, eu preciso de inicializar o próximo, certo? Então novo próximo, ele recebe basicamente o início da lista, certo? Então eu crio um novo nó aqui do zero, certo? Agora eu faço o próximo dele apontar para o antigo início da lista. E aí depois eu atualizo o início da lista para dizer que agora o início da lista é aqui, certo? Então, novo próximo recebe L início. Aí agora eu digo que L início recebe novo.
Só isso, bem simples, inserir o elemento no começo. E é só isso que a função insere faz, certo? Vamos fazer logo a função de desenho, que ela é a função de update é um pouquinho mais complicada. Então, assim, a função de desenho, ela basicamente vai percorrer todos os elementos da lista e vai desenhar um por um, usando a função de draw tiro que eu criei aqui, certo? Então, eu vou criar aqui um nó tiro auxiliar, que ele vai começar sendo o início da lista, certo? Início da lista. Então, eu vou dizer que enquanto o auxiliar for diferente de null, certo? Enquanto ainda tiver elementos na lista, o que eu vou fazer é auxiliar recebe auxiliar próximo. Então, eu vou andando para o próximo elemento da lista, certo? E aí, para cada elemento, eu vou chamar draw tiro. E aí eu passo o auxiliar T, certo? Porque o auxiliar é o nó. E auxiliar T é o tiro que está dentro do nó. E passo o buffer, certo? Então eu vou desenhar esse tiro no buffer. E aí eu percorro o próximo elemento, desenho também, percorro o próximo, desenho, até acabar todos os tiros. E é só isso, certo? Basicamente tem que percorrer a lista e desenhar todos. O update é bem similar. Eu vou ter que percorrer toda a lista e dando update tiro para cada elemento da lista. Só que tem um porém. É aqui que eu vou checar se o tiro está ativo ou não. Então, eu vou ter basicamente duas vertentes aí, certo? A primeira é o tiro está ativo e o tiro não está ativo, certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou criar aqui nó tiro auxiliar, que vai receber o início da lista. E eu vou precisar de outro auxiliar, chamar de auxiliar 2, também vai começar sendo o início. Eu vou precisar dele porque eu vou precisar da referência para o tiro que estava antes do nó, certo? Você pode fazer isso de outras formas, mas eu acho mais simples assim. Então, while ao x diferente de null, certo? E aí eu vou ter os casos. Primeiro caso, o tiro está ativo, ainda está ativo, certo? É aqui que eu vou atualizar o tiro, certo? Se ele não estiver ativo, não tem por que chamar update tiro para ele, certo? Então, se ele está ativo, cadê? If ao x t ativo, certo? Se ele está ativo, o que eu vou fazer é chamar update tiro para ele. Então, eu passo ao xt e eu vou percorrer para o próximo elemento da lista, certo? Então, primeiro eu vou fazer ao x2 receber ao x e depois eu faço ao x e para o próximo. Ao x recebe ao x próximo. Por que isso? Porque assim ao x2 vai receber quem ao x era antes. E aí depois eu boto ao x para ser o próximo. Assim ao x2 vai ser o elemento anterior ao x. Só no primeiro momento que eles são iguais. Depois, ao x2 vai ser sempre o elemento anterior ao x. Certo? Então, se o tiro ainda está ativo, eu vou fazer isso, certo? Else, ou seja, o tiro não está mais ativo. Vou colocar aqui. Não está mais ativo. Se o tiro não está mais ativo, aí eu tenho duas preocupações, certo? Como eu falei para vocês, no primeiro momento, eles dois são iguais, certo? Então, eu tenho que considerar isso. Então, eu tenho que criar um caso. Quando está no início da lista, certo? Quando o ao x é igual ao x2, então, if ao x for igual ao x2, então, se eles são iguais, então quer dizer que eles estão no primeiro elemento da lista. Então, quando está no primeiro elemento da lista, e eu quero remover esse elemento, só um momento, certo? Eu quero remover esse elemento aqui, certo? O início está apontando para ele. O que eu faço é, o ao x não está apontando para ele, eu faço o início apontar para o próximo, e aí eu libero o ao x, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, o ao x já está apontando para ele. Então, faço o início da lista, recebe início
próximo, certo? E agora eu dou free no AUX, certo? Que por consequente vai dar free no AUX2, certo? Porque ele está apontando para o mesmo espaço de memória. E agora eu tenho que dizer que AUX2 recebe AUX, que recebe L início, certo? Então agora eu faço AUX e AUX2 apontarem para o início também. E aí vai estar naquela mesma situação, né? AUX é igual ao AUX2, ou seja, ele está no primeiro elemento da lista. Se eu eliminei esse e esse aqui também não está ativo, então o mesmo procedimento vai ser usado para eliminar ele, certo? Então é isso se eles forem o primeiro elemento da lista, certo? Else, ou seja, o elemento que eu quero eliminar da lista não é o primeiro elemento. Então o que eu vou fazer é o seguinte, dizer que, vamos dizer que, por exemplo, eu quero eliminar esse segundo elemento aqui, certo? Então AUX está apontando para ele e AUX2 está apontando para esse aqui. O que eu faço é o AUX2 próximo, ao invés de apontar para o AUX, ele vai apontar para o próximo de AUX, certo? E aí eu posso eliminar tranquilamente o AUX, sem perder a referência do anterior, certo? Sem quebrar a minha lista. Então, eu vou dizer que AUX2 próximo recebe AUX próximo. E agora eu posso dar free no AUX, certo? Ai, caramba, desculpa, gente. De novo, cometi o mesmo erro de não colocar destroy tiro antes. Então, destroy tiro, seria no caso aqui o AUX T, antes de dar free no AUX, certo? Porque AUX é um nó e AUX T é o tiro que foi alocado dentro desse nó. Então, antes de chamar free, eu tenho que dar destroy no tiro. Então, vou destruir o AUX, certo? Eu já fiz o AUX2 apontar para o próximo de AUX e eu destruo o AUX. E agora, eu preciso fazer com que AUX aponte para o AUX2 próximo. Certo? Por quê? Eu destruí o AUX, certo? E agora o AUX não está apontando para nada, certo? Então eu tenho que fazer com que o AUX aponte para esse aqui agora, certo? Para ele ficar na frente do AUX2, para manter o modo como eu estava percorrendo. Porque aí depois eu fazer AUX recebe próximo e eu vou percorrendo para o próximo elemento da lista. Então eu tenho que fazer AUX receber AUX2 próximo, certo? Então é isso. Não é tão complicado assim não. Só para você pensar mais um pouquinho. O desenho ajuda bastante. E é isso, já está pronto. Como é que a gente vai fazer para usar essa lista agora de tiros, certo? Na minha nave eu não criei um objeto para nave nem nada, eu só criei umas variáveis aqui, certo? Mas em geral você teria aí um objeto para ser a nave e teria dentro da nave uma lista de tiros da nave, alguma coisa desse tipo. Aqui vou deixar só assim porque é um exemplo mesmo. Então eu já incluí o tiro.h na main e agora eu vou declarar uma lista de tiros que eu vou chamar de, sei lá, tiros da nave, certo? Opa, tiros nave. E agora essa lista ela tem que ser criada, então eu tenho que chamar create lista tiros, que não recebe nenhum parâmetro. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, se a pessoa apertou o espaço, certo? Se ele acabou de apertar a tecla espaço, eu vou inserir um elemento na lista de tiros, certo? Então, insere tiro. Eu vou passar a minha lista como parâmetro. Em qual lista eu quero inserir? Eu quero inserir na lista nave, certo? Foi esse nome. Não, foi tiros nave, desculpa. Tiros nave. Então, essa é a minha lista. E eu vou passar um x e y para eu inserir, certo? Então, vou passar no x e y da nave. Então, nave x, nave y. Aqui na minha parte de update, eu só preciso chamar update lista de tiros. E eu passo tiros nave como parâmetro, que é a minha lista. E na hora de desenhar, eu chamo draw lista de tiros.
passo a minha lista, tiros nave e passo o buffer, certo? E depois que eu terminar meu jogo, eu só preciso liberar essa memória aí. Destrói lista de tiros, tiros nave, certo? Então você vê que ficou bem simples aqui, não ficou muito código aqui, certo? Todo o código está aqui dentro. Então, toda vez que eu precisar de uma lista de tiros, basta declarar uma aqui e usar essas funções bem básicas. Você vê que ficou bem fácil manipular os tiros aí. Então, quando eu rodar esse programa aqui, você pode ver que ele já está nada aqui. E se eu apertar espaço, você pode ver que ele já adiciona os tiros na lista, atualiza e desenha ele, certo? Eu posso atirar várias vezes, certo? Não preciso me preocupar com quantidade de balas, certo? Porque a lista é uma estrutura com um tamanho variável, certo? Eu tenho o tamanho que eu preciso. E aí a memória dos tiros já está sendo liberada sozinha quando ele sai da tela. Então é isso aí, certo? Eu posso ter outras condições também para o tiro ser destruído, mas basicamente é isso. Você pode fazer listas encadeadas para outros objetos também, inimigos, bonecos, outro tipo de coisa, bomba, sei lá. E aí é uma forma interessante de você manipular seus objetos, certo? Armazenar e facilitar para vocês, quando não precisar mais, remover essa memória com facilidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí basicamente o funcionamento. E tchau!